A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. Não importa se nós estamos por meio de Smart TV, fone, tablet, notebooks, não importa. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Tony Lima, do canal Pentecostais Arminianos, e quero te convidar para estar alguns minutos conosco. Nós temos aí algo diferencial hoje para os membros do canal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje, com muita alegria, satisfação, nós estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Gil Monteiro, ali da cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, tá? Mas antes de nós começarmos, queridos, de fazermos a apresentação, eu quero elevar ao Senhor uma oração e nós possamos juntos nos abraçarmos sem o problema de distanciamento, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor meu Deus, cumprindo a Tua palavra, estamos contribuindo ainda com um pouquinho só daquilo que nós temos capacidade otorgada por Ti de servirmos ao Teu reino. Pai querido, abençoa a cada membro, a cada pessoa, a cada participante em lugares mais remotos, a todos os companheiros, amigos que estão agora, Pai, reunidos para ouvir a Tua palavra, para ouvir este trabalho, para ouvir, Senhor, das Tuas grandezas. Pai querido, nos abençoa Teu filho, pastor Gil, que está, Senhor, no Rio de Janeiro agora, para que nós possamos ser canal de bênção para a vida daqueles que precisam. Ao que te pedimos, ó Pai, em augusta graça te agradecemos, no excelso nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pastor Gil Monteiro, uma honra inenarrável ter o Senhor conosco. Seja bem-vindo. Por favor, cumprimente nossos ouvintes que estamos aí nos prestigiando. O pessoal já está bombando aqui, viu? Deus abençoe, pastor. Obrigado pela tua presença. A paz do Senhor, pastor Temi. É um privilégio, é uma honra muito grande estar nessa live e agradeço de antemão o convite que foi formulado. E para nós é gratificante ter esse momento agora com todos aqueles que estarão nos acompanhando. E desde já a nossa oração é que sejam momentos de edificação, de exortação e consolação para a nossa vida cristã, para o nosso ministério, enfim. Mas o que a tecnologia nos oferece hoje nos permite superar e transcender as limitações que nós temos enfrentado. E o irmão está de parabéns aí na condução do canal Pentecostais e Arminianos, que tem sido uma ferramenta, um instrumento de propagação do Evangelho e disseminação da Palavra de Deus. Parabéns aí para o trabalho do canal do YouTube. Obrigado, pastor, obrigado. Vindo do Senhor, nos dá força para continuar. Olha, o pessoal de Farroupilha, na Serra, meu amigo Léo, aqui para nós, Leonardo. Ótimo, obrigado, Léo. Muito agradecido. O diácono aqui, o Anderson Luiz, pessoa agradabilíssima nos prestigiando. Tiago Guedes também. Olha, ósculo santo a todos vocês. O pessoal de Salvador que tem nos prestigiado. Pessoal que está agora em Boca Raton, lá na Flórida, nos prestigiando. Ósculo santo a todos vocês. Quero agradecer também meu pessoal amigo da Espanha que está aqui nos prestigiando. Eu tenho visto o pessoal que está chegando. Olha, muita gente bacana. Eu só tenho a agradecer. Por enquanto, nós estamos com 9 peoples aqui na linha, mas daqui a pouco vai bombar. Olha, o pessoal do Teologia, Livros e História, obrigado pelo prestígio de vocês. Somos irmãos, estamos na mesma fiação. Queridos, olha, eu quero pedir perdão aos senhores. Deixa eu já limpar o meu abençoado aqui, que foi uma correria danada para entrar no ar aqui. Quero também, antes que eu me esqueça, agradecer ao pessoal do Instagram, pessoal que tem pedido muito para que façamos live. Inclusive, ontem falei com o pastor Gil que nós estamos tentando fazer isso, mas eu sou bom de teologia, é o que eu sei fazer. De tecnologia, de informática, eu sou zero, né? Mas tentei aqui, mas não deu certo. Então, eu deixei isso para outro momento, com outro amigo que vai me ajudar. Por enquanto, eu vou no que eu tenho aqui. Olha, eu quero de antemão aqui, antes de nós começarmos a falar, eu quero já indicar para vocês que está aqui nos prestigiando, olha esta obra,
Agora você fica com inveja, como você não tem o problema, pode ficar com inveja, tá? Porque esse daqui é meu. Olha só, autografado, tá bom? Pessoal, pensa em 150, deixa eu ver, 128 páginas de pura teologia nata, teologia de veia, teologia de raiz, coisa séria, sabe? Envolvido aqui uma mescla de sabedoria com graça. Olha, eu vou te falar, minha participação agora no último domingo na EBD foi com muita alegria. Puxei aqui um estudo sobre a morte, porque o homem tem que ser muito atrevido. Das duas, uma. Das três, uma. Ou o camarada é doido mesmo, você entendeu? Ou então é cheio da graça, entendeu? Ou então, a terceira, ele não sabe o que faz. Porque por um período que nós estamos atravessando, o camarada entrar com um livro com esse título, O Significado da Morte, rapaz, é porque é bom mesmo, né? Este livro, escrito, elaborado, tratado pelo querido pastor Gil Monteiro, que está nos prestigiando aqui nesta noite. Obra de grandeza, depois nós vamos falar disso, tá? Porque hoje, 00:30 é pouco, né? Calma, é só brincadeirinha. Isso daqui não é vigília, calma, tá? Nós vamos falar aqui, para quem não sabe, pastor Gil Monteiro é filho do pastor saudoso Antônio Gilberto. Eu segurei um pouco para falar, porque eu penso comigo que chega um certo momento da vida de todo homem que ele precisa e deve andar com suas próprias pernas. No entanto, para Gil Monteiro é uma grande dificuldade. Por quê? Porque a sombra do pai não vai largá-lo. É aquilo que eu já falei em algumas lives, queridos, e eu digo sempre, só tem uma pessoa que vai conosco até a boca lá da sepultura. Quando chega na boca da sepultura, eu falo o seguinte, olha, bye bye, até aqui eu estive com você, agora você fica aí que eu vou para outro lugar. E essa pessoa chama-se caráter, né? E o caráter, ele vai falar mesmo depois de você morto. Não tem como, né? Ele vai dar todo o release completo, né, sobre a pessoa que você foi em vida. E pastor Antônio Gilberto é um expoente da nossa teologia. E o pastor Gil, como filho do pastor, é muito delicado, né? Ele precisa viver e aprender, ter habilidade para conviver com esse aparato. E neste momento, nós dividimos a nossa live em 3 momentos, né? Em 3 momentos. E você que está do outro lado vai ter o privilégio, né, de poder participar e saber um pouco da pessoa, não do teólogo, talvez até mesmo do teólogo também, mas principalmente do papai, daquela pessoa que trocou a fralda, daquela pessoa que ajudava a colocar a comidinha na mesa, que abençoou o casamento, o primeiro namoro, o primeiro trabalho, o primeiro emprego, o levar para a escola. Você vai saber um pouco da intimidade de quem foi Antônio Gilberto. Então aqui começa no primeiro tópico que nós elaboramos aqui, sobre o relacionamento com o papai Antônio Gilberto. Eu quero aqui fazer a primeira pergunta para o pastor Gil Monteiro. Quem foi o papai Antônio Gilberto para o senhor? Que eu tenho certeza que o coração palpita para falar. Pastor? É verdade. Bem, meu querido, antes mesmo de atendermos essa primeira pergunta, penso que é pertinente mencionar que eu e a minha família, nós servimos a Deus na Assembleia de Deus de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E o nosso ministério, o Ministério ADEJA, ele é presidido pelo pastor Alexandre Costa, e nós somos vinculados à Confraderge e também à CGADB, tá bom? Nós temos aí uma caminhada do Evangelho de aproximadamente 33 anos de convertido, e temos nessa jornada aí experimentado um relacionamento, uma comunhão com Deus por meio da sua palavra. Glória e isso é que nos tem aqui, e temos esse momento agora aqui nessa live. E voltando no tempo, já voltando na minha infância, no início ali da nossa história,
se a sua pergunta, quem foi, no caso, o Antônio Gilberto, não o teólogo, mas o Antônio Gilberto. Papai, veja, é o paizão, né? Naquele espaço ali familiar do relacionamento entre pai e filhos, eu quero citar pelo menos como um exemplo, éramos quatro filhos, 4 homens. E uma coisa que eu lembro bem, pastor Temi, é que na infância e até a adolescência, o meu pai ele sempre destinava uma missão para os 4. Isso numa época que nós tínhamos uma realidade bem diferente da atual. E, basicamente, essa missão que ele dava para a gente era a seguinte: quando diariamente nós íamos na padaria para poder comprar pão, naquele tempo ainda o pão embrulhado num papel e amarrado com barbante. E a missão era a seguinte: nós tínhamos que pegar aquele barbante e desfiar o barbante até que ele chegasse nas suas linhas individuais. E por que ele pedia para a gente fazer isso? Porque o meu pai ele tinha uma habilidade muito grande nessa parte de casa, de instalação hidráulica e elétrica e tudo mais. E sempre que ele precisava fazer algum trabalho, principalmente na instalação hidráulica, naquela época não existia o atual veda-junta, aquela fita branca que a gente enrola ali na rosca do cano. E o que meu pai fazia? Essas linhas do barbante que nós separávamos, ele guardava para que nessa hora ele pudesse utilizar lá para a vedação do cano que ele estava instalando, consertando, alguma coisa assim. Muitos anos depois, já adulto, já convertido, o meu pai me discipulou durante 3 anos, pastor Temi, em casa. Foi um discipulado feito em casa. E no primeiro ano desse discipulado, ele trabalhou muito comigo a parte da bibliologia, a história da Bíblia, a formação da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E quando chegou na parte da mensagem da Bíblia, eu lembro bem que ele, ao me apresentar a tipologia bíblica, através de uma interpretação alegórica que a tipologia faz uso, eu lembro bem, pastor Temi, eu já adulto, e aí nós chegamos ali em Levítico, capítulos 13, 14, 15, 16, principalmente no 13, e lá, quando a Bíblia trata acerca da lepra, da purificação da lepra, tem uma expressão utilizada em relação à roupa, dizendo da urdidura e da trama. Para quem vive numa sociedade pós-industrial, urbana, que compra tudo já manufaturado, já industrializado, nós não temos a menor noção da fabricação de um tecido. Mas quando a Bíblia fala de urdidura e trama, ela está falando dessas linhas, respectivamente, verticais e horizontais, que resultam no tecido. E qual é a ponte que eu faço nisso? Ele, trabalhando comigo a tipologia, ele me chamou a atenção de que sempre que no capítulo 13 de Levítico, você que está nos acompanhando, se quiser depois conferir num outro momento, sempre no texto fala urdidura e trama. Nunca fala trama e urdidura. E a urdidura é a linha vertical, é a linha vertical, e a trama é a linha horizontal. E aí o meu pai, trabalhando comigo esse texto, ele me mostrou que a lepra como símbolo do pecado, ela afeta primeiro o nosso relacionamento com Deus, que é a linha vertical, que é a urdidura. E também afeta o nosso relacionamento com o próximo, que é a trama. E aí eu lembro, pastor Temi, eu tinha já 28 anos de idade quando ele me discipulou, e quando chegou nesse momento dele trabalhar a urdidura e a trama, eu lembro que veio à minha mente a infância, quando ele pedia para que nós, então, desfiássemos o barbante até que as linhas ficassem separadas e ele pudesse utilizar lá na instalação hidráulica. Então, esse pai, o Antônio Gilberto, era alguém que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que até mesmo nas pequenas coisas, naquelas coisas mais simples do dia a dia, no relacionamento com os filhos, ainda assim isso poderia ser frutífero no futuro, numa oportunidade de trabalhar a Bíblia em relação a uma mensagem tão marcante quanto essa, no sentido de relacionamento vertical e relacionamento horizontal também. Então, esse pai, o Antônio Gilberto, era alguém simples,
era alguém muito humano, com virtudes e com limitações, mas que lembra muito, pastor Temi, o que a Bíblia fala acerca de um homem de Deus, de que nenhuma de suas palavras caiu por terra, que foi Samuel. E o meu pai é alguém que me lembra isso, é alguém que, naquele relacionamento familiar ali, do vínculo de pai e filhos, mas impressionava, pastor Temi, como tudo era proveitoso, como tudo tinha finalidade. Eu lembro também outra coisa, que era o dia da feira livre. E aí ele ia para a feira conosco, no dia de domingo, os 4 filhos, e nós éramos os provadores do rei. Ele, naquela parte de frutas, principalmente, ele fazia com que os 4 fossem provando ali aquelas frutas para saber se ele ia levar para casa ou não. E ele falava para a gente que nós éramos os Neemias dele, os provadores do rei. E uma coisa assim tão trivial, ou seja, o pai acompanhar o filho, ou melhor, o filho acompanhando o pai numa feira livre, e ele fazendo do filho o provador do rei. Muito tempo depois, já convertido, isso vinha à minha lembrança, já numa aplicação espiritual também. Então, o Antônio Gilberto, pastor Temi, era alguém como todos nós, não era diferente de nós em nada, no sentido da natureza humana, mas era alguém muito especial, pastor Temi. É isso que eu consigo lembrar do meu pai, e eu tenho como mais do que um legado. Para mim, para muitos é um legado, e eu me sinto muito feliz de saber isso, mas para mim é muito mais do que um legado. Para mim é um privilégio, pastor Temi. Filho dele é mais do que honra, é privilégio também. Sabe, pastor, claro, nós estamos falando de uma personalidade e não dá para fugir disso, mas o irmão falando e se emocionando, me lembra muito o papai também. Eu não nasci num berço evangélico, né? Eu não tive essa felicidade. Mas meu pai me ensinou algumas coisas que eu trago até hoje para a minha vida. A importância de um relacionamento de um pai com um filho, ele é singular. Talvez nós não vemos isso num primeiro momento, né? Mas no futuro, certamente, quando passamos a ser o esteio da família, aí nós começamos a ver a diferença, né? A diferença que é você, com tudo aquilo que você trouxe do seu pai. Talvez o senhor não saiba, mas eu sou pai de 9 filhos. 9? Olha, ainda é tempo de povoar a terra, pastor Temi. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui é sangue baiano, da melhor qualidade, com a mesma mulher. Minha namorada está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ontem, no programa Vejam Só, que foi exibido ontem, né? Não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir, eu mando um ósculo santo para minha namorada e já deixo todo mundo no Brasil inteiro sabendo que ainda estou namorando, e se não estiver namorando, está algum problema de fabricação, fale com o criador. Né? É verdade. Então, é muito bacana. Eu prezo muito, eu sou muito família. Sou um cara meio exigente, porque eu não quero que os meus filhos vejam algo que eu vi. E, assim, eu tenho um filho meu que hoje é técnico de contratação de pessoas, de RH, e certa feita, na formatura, ele me disse que ele agradecia a Deus pelos momentos que eu acordava ele com sono, fazia sair da cama e levava para a escola dominical, né? Hoje está estudando teologia também e está vendo todo o espelho do pai. Eu acho que algo que eu deixo para os meus filhos é a convicção do amor à palavra do Senhor. Isso, para mim, é o mais importante. Mas, assim, eu ia fazer uma outra pergunta para o senhor, que eu acredito que ela não vai ter muito fundamento, porque a pergunta seria: o que mais lhe marcou em seu pai? E me parece que a exposição inicial, primeva, já respondeu a segunda, né? Mas... Eu posso destacar aqui uma outra questão ainda que envolve esse espaço de pai e filho.
O meu pai, ele foi fuzileiro naval, E nós somos de um tempo, pastor Temer, que essa geração atual não tem a menor ideia, essa geração do videogame, mas Sim. eu sou de um tempo que nós passávamos o dia na rua, brincando em espaço livre. E nós gostávamos muito de carrinho de rolimã. Aqui no Rio chama-se carrinho de rolimã. Aqui também. E os 4 nós gostávamos muito disso, mas a madeira que nós usávamos para fazer o carrinho era uma madeira de qualidade muito baixa, era geralmente resto de canteiro de obra, e facilmente aquela madeira se partia, se quebrava, principalmente quando tinha algum choque, enfim. E teve uma vez, eu não consigo lembrar, pastor Temer, qual dos 4, mas teve uma vez que um dos 4 chegou em casa com o joelho todo machucado, ralado, sangrando, porque a madeira, o eixo do carrinho de rolimã quebrou e, enfim, um dos 4 se machucou. E quando ele chegou em casa da Marinha, ele viu e perguntou o que tinha acontecido e ele não falou nada. O meu pai viajava muito, meu pai foi, pelo fato de ser da Marinha, num tempo também que era diferente do atual, o meu pai ele tinha períodos prolongados que ele estava fora, que ele estava viajando. Mas quando ele estava conosco, quando ele estava ali naquele espaço conosco, eu consigo lembrar, é muito interessante o quanto ele buscava suprir, é como se ele estivesse suprindo, compensando essas lacunas involuntárias em razão da profissão dele. E aí, pastor Temer, uns 3 dias depois, meu pai já era sargento da Marinha e encostou lá em frente de casa um jipe da Marinha e desceram 2 soldados, começaram a descarregar madeira, tinta, eu não sei o nome, mas aquela base que o canhão fica e ele, para poder girar, tem que ter lá uma engrenagem que faz com que ele se movimente, e aí os soldados descarregaram aquilo tudo, e nós ficamos olhando, nós ficamos observando, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e como eu disse, meu pai tinha uma habilidade manual muito grande, ele fazia marcenaria, enfim. E aí, pastor Temer, meu pai fez para a gente um carrinho de rolimã, que, olha, marcou história no nosso bairro. Aquele carrinho de rolimã ficou famoso durante muitos anos, não só pelo preparo do carrinho, mas pelo esmero também do carrinho. E nós gostávamos muito de disputas, de duelos, assim, como se fosse naquela época medieval, só que, claro, né, não montado a cavalo, mas nos carrinhos de rolimã, o que a gente mais gostava era daquelas disputas onde havia choques. E aí, pastor Temer, meu pai fez uma ponta, a extremidade do carrinho era pontiaguda, e olha, pastor Temer, nós fomos os campeões das disputas durante vários anos, e aquilo nos orgulhava muito, de ver o quanto ele tinha um cuidado conosco, de ver um filho que, nas suas brincadeiras, terminava se machucando, e ele, então, buscava fazer com que isso fosse minimizado, e é algo que eu lembro muito, porque, apesar desses espaços, esses períodos que ele estava fora, mas ele aproveitava demais o tempo que ele estava conosco, não somente no sentido de verbalizar o que sentia por nós, mas de expressar esse cuidado. Sem a gente, nós não pedimos isso para ele, um dos 4 apenas mostrou para ele que tinha se machucado lá na brincadeira de carrinho de rolimã, e alguns dias depois ele toma essa iniciativa e ele faz algo tão especial para a gente que, por muitos anos, aquele carrinho ele nos acompanhou até a nossa adolescência, e isso para mim é muito importante, pastor Temer, é muito importante ter guardar isso dele, o cuidado. Eu imagino, porque são coisas ímpares. Boa parte desse pessoal que está conosco agora, pastor, eles não sabem o que é um carrinho de rolemã, não sabem o que é um carreto na feira para tomar um picolé, um sacolé. Não é? É verdade. Muita gente aqui não sabe o que é uma manamula, o que é um pega-pega, né? É difícil isso. Outro dia eu estava com meus filhos aqui e falaram que eu era alienígena. Quando eu comecei a dizer a eles que eles não sabiam como funcionava o leite que nós tomávamos e tal, aí eu falou assim, eu ouvi falar, essa eu sei, eu ouvi falar que era num saquinho e tal. Eu falei, não, o saquinho era luxo.
Era num litro de leite com uma rolha, né? Exatamente. E só tinha duas empresas que faziam, ou era a Vigor ou era a Paulista. A Paulista era dos pobres e a Vigor era dos ricos. Né? Então são coisas assim que realmente são marcantes na nossa infância, na nossa adolescência, e que hoje, certamente, nos dá esse privilégio, né, de podermos entrar em assuntos. Eu digo que esse canal, ele é um canal diferenciado, pastor, por causa de situações como essa que está acontecendo. Não é só o foco teológico. Sabe, é você poder trazer uma relação de conceito de vida. Porque esse exemplo, por exemplo, sabe, da urdidura e da trama, por exemplo, é algo fantástico que muitos não sabiam, né? E isso faz um diferencial. Mas, enfim, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, porque agora eu vou lhe colocar num estreito. A pergunta é a seguinte: qual influência o senhor sofreu da parte do pastor Antônio Gilberto? O que o Gil Monteiro sofreu de influência direta do pastor Antônio Gilberto? Eu vejo a maior influência dele em mim, mas, como eu disse, lá em casa nós somos quatro. E no âmbito ministerial, já no exercício da fé cristã, Deus me concedeu uma chamada no campo do ensino, que foi o campo também que o meu pai exerceu a sua chamada. E essa chamada, ela sempre foi muito forte em mim, desde o começo, embora eu só viesse a me converter já na fase adulta. E eu sempre tive meu pai como um modelo nessa área do conhecimento bíblico, não somente no sentido do conhecimento teórico, mas do conhecimento de uma ortopraxia, naquele modelo lá bíblico de Esdras. O irmão lembra que lá no livro de Esdras está escrito que ele foi um homem que ele buscou, ele cumpriu e ele ensinou a palavra de Deus. E a maior influência que eu tive do meu pai foi ter o senso, ter a consciência de que ensinar a Bíblia não é uma teoria, não é um discurso, mas ensinar a Bíblia é, antes de mais nada, viver a Bíblia através do nosso caráter e isso irradiar para o conhecimento que nós conquistamos no sentido de construir o espaço do conhecimento e aprendizagem daqueles que são influenciados por nós. Mas eu vejo a maior influência dele em mim nesse sentido, de uma mesma chamada, que é, no caso, na área do ensino, da ensino bíblico, e o amor que ele sempre teve à palavra, dentro de uma ortodoxia, pastor Temi, que nesse momento muitos já estão nos assistindo, para a glória de Deus, mas a ortodoxia e conservadorismo doutrinário que o meu pai preservou a vida toda, pastor Temi, eu penso que é algo que, para nós, deve ser mais do que um legado, deve ser uma responsabilidade. É a ortodoxia no sentido do que nós chamamos na teologia da baixa crítica, ou seja, a Bíblia é uma revelação divina, é um livro divino humano, a Bíblia é um cânon inspirado pelo Espírito Santo, que serve como regra de fé e prática. Por isso a Bíblia é inerrante, ela é infalível e tem um caráter sobrenatural, que envolve todos os milagres, sinais e prodígios. Isso, pastor Temi, é algo que, para essa geração atual, é muito importante que haja um despertamento nesse momento que nós estamos vivendo, nessa fase que nós estamos vivendo em relação à Bíblia. Essa influência do meu pai é algo que eu tenho no meu coração e oro a Deus para levar até o fim, sem me afastar 1 milímetro sequer da ortodoxia e do conservadorismo doutrinário. O senhor sabe que, vendo o pastor falando sobre isso, e eu fico pensando comigo a necessidade. Eu penso sempre comigo que um manual, ele deve ser para andar na mão. Ele tem que estar à mão, né? E eu não consigo entender alguém que aceita Jesus, e aí eu vejo uma falha muito grande dentro da ação preparatória do novo convertido, né?
porque nas igrejas batistas norte-americanas, nós temos somente duas divisões, que é ou você é diácono ou você é pastor, né? Uhum. E a formação diaconal, ela tem uma influência muito forte, ela é muito gradual e ela interfere diretamente em todo o trabalho da igreja. E essa fonte diaconal, ela é subdividida em várias partes, né, dentro da igreja, e uma delas é o instrumento, o preparo para aquela pessoa que levanta a mão para o Senhor Jesus, né? E eu espero em Cristo que eu possa ainda, meus olhos, ver esse tipo de ação ainda nas nossas igrejas. Nós teremos uma equipe mais coesa, uma igreja mais segura, não tanto domesticada, mas principalmente preparada, né? Eu louvo a Deus, eu não sei, inclusive, se o meu pastor está nos assistindo, creio que está, que ele sempre está no nosso canal nos prestigiando, o pastor Flauzilino, um homem de Deus, e todo o pessoal. Eu até mandei uma mensagem num grupo que nós temos da igreja, espero que os companheiros estejam nos prestigiando aqui. E nosso pastor, ele tem uma visão muito ampla do que seja o evangelho, né? E em palavras minuciosas que acabam atingindo um objetivo maior para um público não tão preparado. Olha aí, falando, aleluia, tem que tomar cuidado, olha o homem aqui, ele está aqui. Olha o Senhor, meu pastor, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo prestígio, como sempre. Estou aqui, seu servo. Espero que o senhor tenha assistido nós lá no Vejam Só. Eu falei para todo mundo que era seu presbítero para lhe ajudar. Estou aqui, viu, pastor? Não puxe minha orelha, não. Glória a Deus. Meu pastor é uma bênção, é uma bênção. Eu digo que sou agraciado por tê-lo ao meu lado. Disse recentemente que ganhei um amigo, porque o senhor sabe melhor do que eu que esse trâmite do ensino, ele nos priva de muitas amizades. As pessoas muitas vezes têm interesse naquilo que você pode proporcionar, né? Mas amizade sincera é difícil você achar. E meu pastor tem se mostrado assim, um homem que sabe abraçar, né? E falando um pouco, retomando aqui Antônio Gilberto, eu pude perceber que nas entrelinhas, inclusive na Bíblia saiu isso, que o pastor Antônio Gilberto, ele tomava muito cuidado, ele era muito minucioso com algo que muitos ministros hoje desprezam. E eu queria a vossa opinião para aquilo que nós chamamos de devocional. Ele tratava um devocional de forma muito importante para a vida. O que o senhor tem aí nos contribuir e corroborar com essa parte do devocional, que eu tenho certeza que o irmão herdou lá do pastor Antônio Gilberto? O que o senhor me diz? Pastor Temi, nesse espaço devocional da vida cristã, e olhando para ele, mais uma vez, como modelo daquilo que a gente via no dia a dia em casa, porque a gente não via o Antônio Gilberto somente na igreja, no púlpito, mas a gente via o Antônio Gilberto também lá no âmbito familiar, na intimidade do lar. E nesse sentido devocional, foi uma fala que eu tive lá em Natal, agora recentemente, eu tive o privilégio de estar lá nos 110 anos de celebração da Assembleia de Deus no Brasil, e eu fui convidado pela CPAD, me senti muito honrado de estar ali com a equipe da CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues, diretor executivo, pastor Alexandre Coelho, diretor de publicações, e a equipe também. E eu fui convidado para estar lá naquela celebração dos 110 anos, porque houve um momento ali para o lançamento da Bíblia de Estudo, com as anotações dele, e lá eu tive uma fala que eu vou agora apenas sintetizar agora. Perfeito. E eu disse o seguinte: até o fim eu não consegui chegar a uma conclusão. Se ele orava muito porque lia muito a Bíblia, ou se ele lia muito a Bíblia porque orava muito. Porque, para ele, esses dois elementos, eles eram intrinsecamente, eles eram entrelaçados de tal maneira que quanto mais ele orava e falava com Deus, mais ele queria e precisava que Deus falasse com ele, pela própria palavra, no sentido da profecia, da palavra como profecia. E isso produziu um devocional nele, pastor Temi, em que a Bíblia, para ele, era fundamentalmente o que o sustentava espiritualmente e o alimentava espiritualmente. Por que eu estou enfatizando isso quanto ao devocional? É que Deus tem me dado a graça de ser professor de teologia já há pelo menos 20 anos. Pela graça de Deus, nós temos cumprido esse ministério no sentido técnico de dar aula em educandários teológicos.
E eu costumo falar em sala de aula, pastor Temi, principalmente para os alunos que estão aí cumprindo essa etapa da igreja, no sentido dessa geração atual, é que mais importante do que ler sobre a Bíblia é ler a Bíblia. Entendi. Nós precisamos ler mais a Bíblia, não deixando de ler sobre ela também. E o devocional é isso. O devocional não é aquilo que alguém falou, comentou ou interpretou sobre a Bíblia. Devocional é aquela intimidade que nós conquistamos no nosso relacionamento com Deus por meio da sua palavra. E, pastor Temi, o meu pai cultivou esse devocional a vida toda. A vida toda até o fim. E eu penso que isso refletiu em toda a caminhada cristã dele e em tudo aquilo que Deus permitiu que ele cumprisse no sentido de exercer o seu ministério. Então, para mim, o devocional nele foi isso. Alguém que lia muito a Bíblia porque orava muito e orava muito porque lia muito a Bíblia. Eu vejo o devocional dessa maneira. Porque não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? Olha, o irmão falou algo interessante agora. Há um tempo atrás, um obreiro conversando comigo, um obreiro de um certo ministério, não importa agora detalhes, mas um obreiro conversando comigo, ele me falou assim: pastor Gil, se o irmão me chamar para orar, olha, pode me chamar para qualquer campanha de oração, e eu sou um homem que eu oro muito, e eu amo orar. E aí ele completou: agora lê a Bíblia, pastor Gil. E aí, pastor Temi, eu fiquei falar, porque eu vi um paradoxo tão grande na fala dele, uma contradição tão grande, que só ele falava com Deus, Deus não falava com ele, ou seja, era uma unilateral. Não. E aí, eu fiquei assim, eu fiquei tão abismado com o que ele falou, que eu fiquei sem... Eu não tive condições de falar nada, eu só ouvi, e ele disse: olha, pastor Gil, se o irmão me chamar para orar, pode contar comigo. Agora, ler Bíblia é uma coisa que eu não gosto muito. Mas, e assim, com uma simplicidade muito grande, né? Uma coisa muito natural. Ele foi sincero, veja, a fala dele foi muito sincera, mas a minha oração é que ele tenha a oportunidade, e ali nós estávamos conversando numa reunião, e eu o conheci naquele momento, não me senti nem à vontade de tratar nada com ele, mas a minha oração é que ele tenha a oportunidade, que Deus, de alguma forma, tenha uma instrumentalização de levá-lo a uma percepção de que esse devocional dele está não só incompleto, mas ele está contraditório. Porque... Sem dúvida. O senhor sabe que aqui na nossa live tem uma pessoa, que a primeira vez eu deixei passar, mas tem uma pessoa aqui, que é uma pessoa, qual é o nome? Deixa eu ver se eu vejo aqui. É o Marcos. E ele já tinha feito uma pergunta, o Marcos está nos assistindo, eu quero mandar um ósculo santo ao Marcos aqui, e ele fala algo aqui, dizendo assim: pastor, tenho medo de estudar teologia e perder a fé, o que faço? E no outro momento ele perguntou a mesma coisa, só que de uma forma assim, que a letra mata, aquele negócio tudo. Olha, realmente a letra vai matar mesmo se você não ler a Bíblia. Ela vai lhe matar, ela vai lhe pegar mesmo, e de um jeito que você não vai ter como escapar. Agora, quando estudar teologia e você perder a fé, justamente você vai perder a fé se você não estudar teologia, é na contramão, entendeu? Porque a teologia, ela é balanceada. O bom teólogo, né, é aquele que tramita nas águas tranquilas e nas águas agitadas. Então, quem não conseguir, né, estudar teologia, dificilmente ele vai conseguir orar. É o que nós estamos falando aqui. Porque uma coisa não pode ser desassociada da outra. Pastor Temi, irmão, permite eu contribuir com esse querido, com esse amado irmão que nos dá a honra de nos acompanhar nessa live? E com certeza. Eu espero que a minha fala possa contribuir. Outra coisa que eu digo em sala de aula aos meus alunos, nessa questão que ele está levantando, que é a seguinte: se nós pensarmos no poder de Deus como unção, é fogo que desce do céu. A unção não é da terra. A unção como poder
é celestial, tá bom? É o fogo que desce. Mas quem arruma a lenha na terra somos nós. Falei disso domingo na nossa escola bíblica. Então, estamos no mesmo espírito. Veja, o poder Glória de a Deus. o poder de Deus como intimidade com Deus, unção, isso vem do céu, pastor Temer. Isso aí não é da nossa esfera, da nossa alçada. Agora, o fogo pegar é uma coisa, o fogo ser mantido é outra coisa. Com certeza, concordo. Quando nós arrumamos a lenha na terra, este fogo não somente pega, mas ele é conservado e preservado. Aquele fogo que desceu do céu e consumiu lá o sacrifício em Levítico, que foi um fogo sobrenatural, ele veio do céu. Mas diariamente quem arrumava a lenha no altar era o sacerdote. Sem dúvida. Era Deus que fazia isso. Isso quer dizer o quê? Essa lenha arrumada que eu estou dizendo é o próprio conhecimento bíblico. Porque este poder de Deus, esta unção do Espírito que a gente recebe, sem a devida estrutura para a sua manifestação, pode descambar para um fanatismo, pode descambar para excessos, ainda que não sejam intencionais, mas essa lenha arrumada, pastor Temi, é responsabilidade da terra. O céu não cuida disso. O céu cuida de descer fogo. E nós é que arrumamos. Então, glória a Deus. O nosso querido aí que está nos acompanhando, e entender que a teologia como porque a teologia, pastor Temi, nada mais é do que um falar de Deus a partir da sua própria palavra. Sem dúvida. A teologia é o estudo não somente acerca de Deus, mas também da sua relação com a sua criação. A teologia não está fora da Bíblia, porque a teologia é a Bíblia. O que a teologia faz é arrumar essa lenha. O que ela faz é ordenar, classificar esta lenha de tal maneira que ela possa cumprir a sua missão de manter este fogo sobrenatural aceso na nossa vida. A teologia não é contra a Bíblia. A teologia, o que ela faz é contribuir para aquilo que a Bíblia tem como regra de fé e prática. Não há uma doutrina bíblica, pastor Temer. Nós que temos já nos dedicado a isso, não há uma doutrina bíblica classificada e ordenada no texto bíblico. Todas estão espalhadas de Gênesis a Apocalipse. O que a teologia faz? Ela arruma essa estrutura doutrinária de tal maneira que ela se torne lógica e que ela se torne não só inteligível, mas ela também se torne em condições de ser absorvida pelo leitor. E deixa eu aproveitar dentro desse complemento com muita sabedoria que o irmão fez aqui. Deixa eu aproveitar, até vamos fugir um pouco dos padrões que estavam estabelecidos aqui. Coisa de pentecostal, né? Coisa de pentecostal. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é coisa de penteca, né? Não tem jeito. Não tem homilia aí não, né? Não. Veja só, o senhor não acredita que, até em decorrência da década de 60 para cá, muito mais, e isso vem antes também, mas da década de 60 para cá se tornou muito mais voluntária, que tomou-se muito mais a teologia sistemática do que a teologia bíblica? Porque eu penso comigo que a sistematização, ela colaborou sensivelmente para o aprimoramento e fortalecimento da teologia. Mas a teologia bíblica, ela foi um tanto quanto menosprezada em relação à edificação. Você não vê que aí existe um grande erro, eu não posso dizer erro, acho que não é a palavra adequada, mas uma defasagem entre... Eu vejo um desvirtuamento. Sim, veja. Perfeito. Veja bem, quando nós falamos da teologia, de um modo geral, pastor Temer, os manuais de teologia sistemática que nós temos, e eu tenho alguns aqui na minha casa, eu sou teólogo e sou professor, então eu tenho aqui um conjunto de manuais de teologia sistemática. Mas se nós analisarmos de forma acurada esses materiais, a maior parte deles não é teologia sistemática, é teologia dogmática. Ai, Jesus, eu não estou sozinho. Não, veja, eu sei que isso causa um certo desconforto em alguns. Sim, mas é necessário. Até uma resistência em alguns,
Mas, de um modo geral, os nossos manuais de teologia sistemática não passam de teologia dogmática, expressando um tempo histórico de um segmento da igreja que organiza, sistematiza esse olhar da fé cristã e produz o manual de teologia sistemática. Quando o irmão fala da teologia bíblica, ela deveria preceder a teologia sistemática. Ela deveria ser a precursora da teologia sistemática. De que maneira? A partir de um princípio hermenêutico, que é básico na hermenêutica, de que a Bíblia explica-se a si mesma, nos seus contextos imediato e remoto. Se nós obedecêssemos isso, pastor Temi, nós teríamos até o senso crítico necessário de analisar os manuais de teologia e identificar onde o manual está se distanciando da teologia bíblica, deixando que a Bíblia explique-se a si mesma. Não é isso que o apóstolo Pedro diz lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21? Ele diz, olha, não há profecia de particular interpretação. Mas aí o que a gente vê é as pessoas indo primeiro no comentário, indo no rodapé, indo no manual, e depois vai conferir na Bíblia se a Bíblia concorda com aquilo. Quando deveria ser o inverso. Perfeito. O manual tem que concordar com a Bíblia, e não a Bíblia com o manual. E aí a gente cai numa teologia dogmática e a gente se fecha nessa forma de pensar e terminamos, então, nos distanciando da teologia bíblica. Eu concordo com o irmão. Nós temos aí nos últimos 10, 20 anos, até pela riqueza, pastor Temi. Se nós pensarmos bem, aqui no Brasil, no nosso país, na língua portuguesa, nós temos aí de 20 anos para cá essa grande bênção da tradução de muitos manuais de teologia que nós não tínhamos até então. Sem dúvida. E aí, várias editoras, não só a CPAD, mas outras editoras também evangélicas, têm nos brindado aí com toda uma coletânea de manuais e comentários bíblicos que nós não tínhamos acesso até 25 anos atrás. Mas eu aprendi, pastor Temi, que a única diferença, ou a maior diferença entre remédio e veneno é só a dosagem. Essa, para mim, foi ótima. Aprendi. Nós temos que ter cuidado, porque o mesmo medicamento que o médico prescreve para alguém que tem pressão alta, tomar uma cápsula a cada 12 horas, pode ser o medicamento que alguém querendo tirar a própria vida consome toda uma cartela com 20 comprimidos e comete suicídio. Veja, os elementos são os mesmos, a dosagem é que fez a diferença. A teologia ela não deve se tornar, na sua dosagem desequilibrada, ela não deve se tornar veneno quando deveria ser remédio para nós. Eu concordo, porque tem muita gente que toma a teologia como e não sabe, pastor, com todo respeito aqui a todos companheiros aí, tem pessoas que não entenderam ainda que quando a pessoa tem um diferencial no ensino, não emana dela. Essa pessoa, ela é um prestador de serviço do reino, escolhido, pincelado por Deus. E essa pessoa sabe realmente como tramitar nas linhas. Né? E isso é muito importante. O que eu tenho visto, pastor, eu tenho lutado com isso, e eu estou esperando o meu momento, é que eu tenho visto muitos garotos, que não têm um preparo de vida, não têm uma história de vida familiar, não têm uma condução ainda como pai, né? Mas fazem o curso de teologia, e glória a Deus por isso, mas sobe no púlpito e quer doutrinar pastores, quer doutrinar ministros, homens que têm caminhada, homens de sofrimento, homens de lágrimas, homens de poços cavados, e isso tem contribuído negativamente para a nossa jornada. Eu louvo a Deus, pastor José Wellington instituiu aí desde o ano passado para que fosse um ano voltado às doutrinas do Espírito Santo, tão necessária, inclusive tenho uma pergunta aqui voltada a isso, é que nós, assembleanos, estamos carecendo. Né? Meu pastor tem prego várias passagens, várias mensagens voltadas ao Espírito Santo,
a comunhão, o relacionamento com pessoas, que é tão complicado nos dias atuais, e ele tem enfatizado muito nisso, algo que a Assembleia tem perdido, né? Porque se você tomado pelo Espírito Santo e trouxer um ensino sobre armatiologia dentro da igreja, vai sair um pela culatra, outro pelo vidro, o pastor não serve, esse pastor é ruim, e por aí vai. E não se fala mais disso. Você não vê mais a escatologia nos púlpitos das assembleias. Né? Isso é fruto sensível, muito vagaroso, com muito cuidado, da teologia liberal. Que coloca um sentido de que, espera um pouquinho, para que você vai acreditar no tal do cavalo branco que veio, que vai vir? Não, esquece. Né? E aí começa aquele negócio, peraí, se você vai acreditar na Bíblia, você acha que realmente aquele homem andou sobre as águas? O que ele está querendo dizer é que ele estava no riacho próximo ali da praia, e ele andou foi por ali. Agora, se ele andou lá, você tem prova para me dizer? E isso está inculcado dentro do pessoal que está saindo dessas igrejas não pentecostais, que não tiveram um trabalho pentecostal e que hoje está acabando com a nossa linha. Mas, enfim, vamos para um outro lado aqui. O lado que eu quero trazer para vocês, mais uma vez, no começo da live nós falamos, e eu quero aqui referenciar você que está conosco no canal, a obra da nossa Casa Publicadora Assembleia de Deus, O Significado da Morte, do pastor Gil Monteiro, nosso entrevistado desta noite. Tá? É uma obra que eu referencio. Eu vou resenhá-la, eu já usei, inclusive para a aula que eu dei domingo, tá todo riscado aqui, eu falei para ele, tá todo riscado, anotado aqui, e quando eu falei da morte, eu falei sobre isso, que existe uma diferença entre buscar a tua vida e tirar, estabelecer a morte. É algo diferente. Enfim, isso aqui, se você adquirir a obra em qualquer loja da CPAD, você vai estar adquirindo uma obra fenomenal para o teu acervo. E eu quero aqui, junto com isso, apresentar para você, tá aqui, né, a obra, eu tive, e tem coisas que nós falamos, e tem coisas que nós comprovamos. Eu tive a alegria, pastor, de ter sido o primeiro a dar a notícia da confecção da Bíblia do Antônio Gilberto. Inclusive, quando estava se colhendo informações sobre todo o material dos filhos e tal, eu já sabia, não veio o caso quem falou, é um amigo nosso, o senhor conhece, mas esperei, e quando foi sair, um dia antes eu já sabia, tanto é que eu estava lá na CPAD, claro, o pessoal de dentro da estrutura da casa já sabia, claro, aí no Rio, mas aqui em São Paulo eu creio ter sido o primeiro, fui eu que gravei o vídeo na CPAD mostrando, e lá eu falei algo, antes de abrir a Bíblia, que eu quero Rabastu e Camaná sobre Naramantoracan. Aleluias. Ai, Jesus. Glórias a Deus. Quando eu peguei a Bíblia na mão, lá na loja da CPAD, o pastor Jefferson estava lá, vendo gravar, e eu falei o seguinte, você pode não gostar de Antônio Gilberto, você pode não aceitar o que ele falava, você pode não acreditar no que ele falava, você pode não acreditar nas doutrinas que ele pregava, mas você não pode deixar de aceitar que ele, como brasileiro, é um expoente nosso aqui do Brasil, que tem pouca gente que sabe o domínio que Antônio Gilberto tinha sobre o hebraico, sobre o grego, sobre o latim, sobre o português e sobre o inglês. Estou falando alguma mentira, pastor? Não. Deus permitiu que ele se preparasse, pastor Temer. Foi uma vida de preparo para que ele cumprisse o seu ministério. E, pastor Temer, ele se dedicou integralmente a ter, nessa minha fala da lenha arrumada na terra, para a glória de Deus. Isso aí não é para exaltação do homem, não. Mas, além do inglês, pastor Temer, ele também era fluente no francês, no alemão, no espanhol e no italiano. Meu Deus. Ele tinha na biblioteca dele obras nessas línguas, num tempo que nós não tínhamos esse material no Brasil ainda. Além das línguas originais, grego, hebraico e o latim do Novo Testamento,
Ele era fluente em 5 idiomas europeus, e isso fez com que ele tivesse acesso a um material que nós não tínhamos até então. Que muitos nós não temos, muitos materiais nós não temos acesso até hoje. Mas permeando esse conteúdo no sentido de recursos e condições, pastor Temer, a construção literária dele, a produção literária dele, eu volto a dizer, foi reflexo muito mais do devocional, no sentido da intimidade dele com Deus, sabe, do relacionamento dele com Deus, e isso, então, encorpado pelos recursos e condições que nós podemos ter de acordo com a condição de cada um. E foi o que o irmão disse, concordar ou discordar é a análise de cada um e nós temos liberdade para isso. Agora, uma coisa que ele me ensinou, pastor Temer, e eu penso que deve ser algo que temos que levar em conta, eu lembro que eu ainda novo convertido, utilizando uma revista da escola dominical, eu cheguei em casa e aí eu comentei com ele uma certa lição lá que eu achei que não estava bem escrita, eu falei para ele que aquilo ali não estava bom, enfim, fiz uma crítica em relação à revista. E ele deixou eu falar tudo, e quando eu acabei de falar, ele me disse o seguinte, ele falou, Gil, aprenda uma coisa, se você não tem condições de fazer melhor, você não critique. E eu guardei isso, pastor Temer, eu guardei isso. Ele falou, você tem condições de escrever uma revista de escola dominical? Você se sente apto a escrever uma revista de escola dominical? Eu disse, não tenho condições. Ele falou, então, não critique o que você não pode fazer melhor. Se prepare um dia para fazer melhor do que você acha, do que você tem nas suas mãos. Mas não critique o que você não pode fazer melhor do que foi feito. E as pessoas precisavam ter um pouco mais de cuidado, pastor Temer, nesse sentido. Embora a liberdade de fala todos nós temos, de concordar ou discordar, mas me chama a atenção, como o irmão disse, meninos de 20, 25 anos de idade, que estão ainda conhecendo e descobrindo a teologia, sendo tão ácidos nas suas críticas, falando de alguém que lia a Bíblia no original quando nem tinha nascido ainda. E já lia a Bíblia no original, no hebraico e no grego. Ou seja, mais do que a idade que a pessoa tem, entendeu? Mas, em tudo isso, pastor Temer, apesar disso acontecer, que não deveria acontecer, mas nós sabemos também que no meio disso tudo tem muitos João Marcos. Sim. Sabe, eu uso João Marcos como modelo. Irmão, lembra que pela imaturidade de João Marcos, ele causou até uma dificuldade na obra missionária, o irmão conhece bem a história ali em Atos dos Apóstolos, mas o irmão lembra também que anos mais tarde, quando Paulo está preso em Roma, e ele escreve algumas cartas prisionais, o irmão lembra o que ele fala lá em Colossenses? Ele diz assim, olha, isso... Mas era aquele mesmo menino que causou aborrecimento lá atrás pela imaturidade e inexperiência dele, por ser neófito. Então, ainda que alguns, na sua imaturidade e na sua inexperiência, se excedam em criticar, mas eu penso que nós temos João Marcos aí, que, quem sabe, Jesus tardando em voltar, ainda contribuirão com muito valor para a obra de Deus, para o reino de Deus, e nos cabe, então, ter uma certa tolerância, até uma certa longanimidade com alguns excessos que são cometidos, mas eu vejo mais uma questão de imaturidade e inexperiência. Olha, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? A todo o pessoal que está nos assistindo. Eu quero trazer para você um pouco da Bíblia do Antônio Gilberto, né? Na parte do sumário, ele traz alguns temas fantásticos aqui, e tem 2 temas que eu separei aqui, que é a escola que circuncidou o mundo, que ele mostra o crescimento, desenvolvimento e edificação da escola dominical em todo o cenário mundial, né? E depois ele fala na página do número 2278 algo tão necessário que nós precisamos, que é sobre a doutrina da salvação, sobre soterologia. Meu irmão, se você não conhecer nada da nossa disciplina pentecostal, ou pelo menos não souber de nada da linha pentecostal, você comprar essa Bíblia, eu quero te sugerir que você vá até a essa página,
a página de número 2278, e ali você comece a ter isso aqui, ó. Ele gasta pelo menos aqui umas 16 páginas aqui, mostrando, tá? Primeiro, ele traz todo um sumário da doutrina da salvação, e isso aqui é um curso. Isso aqui é um curso teológico que você vai ter em mãos adquirir na Bíblia. Então, pouca gente fala isso, porque pega a Bíblia e fala, põe lá e nem sabe. Não manuseia. Tem várias outras coisas aqui importantes, mas eu digo que hoje, um dos maiores problemas que nós estamos tendo, se você perguntar hoje para muitos pentecostais de 10 anos para cá, talvez menos, talvez não tenha todo esse problema, mas de uns 10 anos para cá, se você começar a perguntar para pentecostal e para assembleiano se ele tem certeza da sua salvação, ele vai dizer que muitos que não têm. Vai dizer que ainda está em dúvida, porque ele tem um pelzinho aqui, tem um outro erro ali, e por aí vai. Então, este estudo, ele é fundamental hoje. Se eu tivesse poder para isso, eu faria o seguinte, olha, todo mundo que aceitar Jesus agora, antes da Bíblia Pentecostal de Estudo, vem com a Bíblia do pastor Antônio Gilberto. Porque você vai ter uma doutrina muito fácil de ser desenvolvida, porque talvez você não saiba, mas eu deixei separado aqui, olha, porque eu fiz um review, tá no canal, sobre as obras do pastor Antônio Gilberto, tá aqui o escopo que eu usei, que é a prova, né, porque a gente tem que matar a cobra e tem que mostrar a cobra e o pau junto, né, e eu fui agraciado com algumas das obras que foram repaginadas do pastor Antônio Gilberto. Aqui. Um relançamento, isso, um relançamento. Né? E aqui, as outras, eu abri mão e tudo, algumas não, algumas eu tenho guardado, porque tem alguns segredos no meio, mas aqui está todas as obras principais. E a Bíblia de Estudo do Antônio Gilberto, ela tem muito de todos esses trabalhos aqui. Muito. Sim. Né? Então, assim, são coisas que a grande maioria não sabe. Né? E nós estamos passando por um momento que a minha guerra, a minha luta é tentar, mesmo que seja um grãozinho de areia, manter firme a nossa doutrina pentecostal. Eu sei que tem outras coisas que eu quero falar aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora aqui, que talvez, enfim... Qual a expectativa do filho do Antônio Gilberto em relação à contribuição desta Bíblia para o Brasil? Porque isto é importante. Essa pergunta está aqui. Qual a expectativa do filho, Antônio Gil Monteiro, para a contribuição desta Bíblia para o Brasil, para o cenário nacional? Veja, pastor Temi, essa Bíblia de Estudo, ela tem 3 tipos diferentes de conteúdos. Ela tem anotações, tem esboços e tem estudos bíblicos, que estão espalhados na Bíblia toda. Mas eu quero aqui dar uma sugestão, apenas uma sugestão para quem adquirir essa Bíblia de Estudo. Lá no apêndice, é o primeiro estudo bíblico. É um pequeno tratado de exegese bíblica. É o primeiro. Assim que termina Apocalipse, é o primeiro estudo bíblico. Já começa. Isso. E por que eu quero recomendar isso? Porque, dando uma atenção para esse material que está lá no apêndice, inclusive, agora, recentemente, na verdade, o meu projeto na rede social, no Instagram, é um projeto muito recente. É um projeto que iniciou há coisa de 2 meses e meio atrás, tem cerca já de 90 publicações, sempre com conteúdos bíblicos. A nossa proposta é, se Deus permitir, Jesus tardando em voltar e Deus nos dando condição, a nossa proposta é produzir conteúdos bíblicos no nosso perfil do Instagram. E eu publiquei um IGTV recentemente com o título Como fazer uma exegese simplificada da Bíblia. E é um IGTV curtinho, de 10 minutos, e eu mostro nesse IGTV, pastor Temi, que a exegese bíblica não é uma exclusividade ou um monopólio de acadêmicos, de teólogos, de estudiosos. O leigo, ele também pode fazer, ainda que seja de forma simplificada, uma exegese do texto bíblico. E nesse IGTV, eu vou mostrando algumas ferramentas
como, por exemplo, o irmão deve ter na sua biblioteca, por exemplo, a Concordância Fiel do Novo Testamento, da editora Fiel, Sim. português, grego, grego-português. O Dicionário Internacional de Teologia, do Antigo e Novo Testamento. O Dicionário Bíblico Divine, Antigo e Novo Testamento. O Dicionário de Strong, mesmo abreviado na Bíblia de Estudo por palavra-chave. O leitor da Bíblia, e quem também se dedicar a estudar a Bíblia, atentando, ainda que seja para uma exegese simplificada, ele consegue transcender as próprias limitações da tradução, porque não quer dizer que ela esteja errada, mas nós sabemos que a tradução, no caso para o nosso vernáculo, pelas limitações da nossa gramática, do nosso idioma, da nossa língua, nem sempre as palavras do texto conseguem expressar exatamente aquilo que está na língua original. E a inspiração divina, ela está na língua original, não está na O que o tradutor faz é buscar se aproximar o máximo possível do sentido que essa palavra tem na língua original. Então, eu penso que porque essa organização do material foi o meu pai que fez, lá com o apoio da equipe da casa, mas foi ele que estabeleceu a ordem. E eu penso que não foi à toa, pastor Temi, ele colocar como primeiro estudo do apêndice uma exegese bíblica. E eu espero que isso possa desmistificar para muitos, que quando se fala em exegese, não, isso aí é para teólogo, isso aí é para acadêmico, isso aí é para quem... Não, meu querido, não, minha amada. Ainda que você não tenha nem noções das línguas originais, mas se você tiver as ferramentas apropriadas para isso, e no IGTV que eu gravei, aqueles que estão nos assistindo, eu convido vocês a conhecer o nosso perfil, @PRGilmonteiro, e lá você vai encontrar um IGTV com o título Uma Exegese Simplificada da Bíblia. E eu trabalho ali, pastor Temi, na palavra amigo no Novo Testamento, onde Jesus, quando está com os 12, ele diz, já não vos chamamos mais servos, mas vos chamo de amigos. E quando Judas, então, está naquele contexto da prisão de Jesus, Jesus fala para ele, amigo, aqui tu vier. Na língua original, são duas palavras diferentes, que na tradução não mostra isso. E nesse GTV que eu gravei, usando essas ferramentas, eu consigo demonstrar para aquele que está assistindo o IGTV que ele, ainda leigo, pode fazer o que eu fiz também. E voltando para a Bíblia de Estudo, com as anotações do meu pai, eu acredito, pastor, que uma grande contribuição dela não é somente dar o peixe para quem está com fome, mas também mostrar que é possível ter uma vara de pescar. E eu penso que ele foi muito sábio quando ele colocou o primeiro estudo lá do apêndice da exegese. Porque através da exegese, você tem a vara de pescar. Você não depende mais de alguém dar o peixe para você. Ou qualquer coisa, né? É verdade. Aí, o irmão já acrescentou. A questão também, qual é a procedência desse peixe? Qual é a qualidade desse peixe? Desse alimento que nós estamos recebendo? Então, essa Bíblia de Estudo, como nós temos Bíblias de Estudo abençoadas, a Bíblia Pentecostal, o irmão sabe que ele foi o editor... Sim. Ele foi o editor das notas de estudo, que eram de autoria do irmão Donald Stamps, e o meu pai foi o editor da Pentecostal, lançado em 95, e a Bíblia de Estudo agora, com as anotações dele, nada mais é do que, digamos assim, um desdobramento da Pentecostal quanto à abordagem da doutrina pentecostal, da linha pentecostal. Penso, pastor Temi, que para essa geração agora, pode contribuir para um crescimento, um amadurecimento, um fortalecimento da fé cristã pelo olhar pentecostal de tudo aquilo. Pastor Temi, é muita coisa. Olha, eu conheço o material porque eu vi os manuscritos, que é aquilo que estava lá na produção que ele fez no escritório dele. Pastor Temi, tem muita coisa. Não dá nem para destacar, porque, olha... o que você imaginar no campo da família, no campo do ministério, no campo do evangelismo, enfim, em todos os campos da vida cristã, tem material nessa Bíblia de Estudo. Agora, eu peço para você que está nos assistindo, nos dando a honra de assistir, por favor,
primeiro leia o texto bíblico e depois leia a nota, leia o esboço, leia o estudo. E quando eu digo ler o texto bíblico, pastor Temi, é obedecendo pelo menos as referências marginais, coisa que muita gente despreza, que é uma grande bênção que nós temos em algumas edições, não são todas, mas aquelas referências marginais que nós temos faz com que você acompanhe a revelação progressiva de Deus, porque o irmão sabe que a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Sim. Ela é progressiva, ela desenvolve a revelação de Deus para nós, a manifestação dele para o homem, para a salvação do homem. E esse estudo, eu quero mais uma vez deixar aqui uma sugestão. Comece por esse estudo que está lá no apêndice. Eu tenho aqui também um exemplar dela. Assim que termina o texto bíblico, Apocalipse 22. Isso. E aí, olha, é o primeiro estudo bíblico, que está na página de número 2161. Isso, exegese bíblica. Eu recomendo você que vai adquirir, ou se já adquiriu essa Bíblia de estudo, comece por esse estudo bíblico aqui. Tem 2, 4, 6, 8... Tem quase 15 páginas. E o meu pai vai mostrando aqui a importância de uma análise histórico-gramatical do texto bíblico a partir das línguas originais. E acredito, pastor Temi, que isso pode, quem sabe, ser o início da produção de uma vara de pescar para que nós tenhamos, não digo liberdade, mas autonomia. Eu queria lembrar dessa palavra. Eu acredito, pastor Temi, que essa geração precisa de uma autonomia maior no próprio texto bíblico e não nos comentários do texto bíblico. Mas o senhor sabe, pastor... Sem exegese não tem como. Com certeza. Eu digo que nós, a nossa geração, nós fomos agraciados e somos privilegiados porque nós viemos de uma geração, de uma época, em que o estudo da língua portuguesa ainda era o ensino da língua portuguesa. Então, a exegese bíblica que hoje nós tratamos, ou melhor, a exegese que hoje nós tratamos, e ela pode ser bíblica ou secular, não importa, ela sempre será exegese. E a exegese nada mais é do que a boa interpretação de texto que nós fazíamos na escola da língua portuguesa. Né? Eu posso dar um exemplo aqui dessa questão da falta de autonomia até no espaço acadêmico? Eu fiz recentemente uma pós-graduação em História da Igreja. E um dos professores, tratando do cristianismo primitivo, ali do primeiro século, e olha, pastor Temi, currículo para ele não faltava. Entendo. Olha, ele tinha doutorado pela Federal do Rio de Janeiro. Então, currículo para ele não faltava. E aí ele, influenciado pela teologia liberal, apresentando Jesus histórico e o Cristo da fé, aquela coisa toda, e ele descrevendo esse Jesus histórico, comparando Jesus com um sábio do campo, alguém analfabeto, aquela coisa toda, e aí ele foi mostrando esse quadro, esse cenário aí de Jesus, o Jesus histórico. O irmão sabe que a teologia liberal diz que o Cristo da fé foi apenas uma idealização dos seus seguidores, onde nada daquilo teria acontecido, nenhum milagre, aquela coisa toda. E aí... Desmitolização. Rudolf Bultmann. Isso, o Bultmann é o pai disso aí. Na verdade, o Bultmann, ele é muito influenciado por Walter Bauer. O mentor de Bultmann foi o Bauer, no início do século XX, e Bultmann bebe nessa fonte e desenvolve essa fonte para trazer a chamada desmitolização da Bíblia. Mas aí, depois do professor apresentar todo esse perfil de Jesus como sendo um sábio do campo, analfabeto, aquela coisa toda, eu falei, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse sábio do campo que você acabou de descrever agora, ele entrou na sinagoga em Nazaré, de acordo com Lucas, e ele abriu o livro de Isaías, e a Bíblia diz que ele achou o texto que ele queria e leu. Como é que esse sábio do campo foi lá na sinagoga e leu
a Escritura. E outra coisa, ele leu a Escritura em hebraico, porque a Tanakh hebraica, a língua litúrgica do culto era o hebraico. E Jesus falava aramaico, como assim os outros falavam aramaico naquele tempo ali do primeiro século. Ou seja, ele mostra uma formação ali, porque ele leu a Tanakh para poder chegar em Isaías e ler aquela profecia que ele diz que estava se cumprindo naquele dia. E aí, pastor Temer, o doutor, sabe, doutorado, acabou a aula dele, porque ele não tinha mais o que dizer, porque aquele sábio do campo que ele estava descrevendo poderia ser qualquer um, menos Jesus. Menos qualquer Jesus. um, é verdade. Qualquer um. Mas Jesus não poderia ser esse sábio do campo. É nesse sentido, pastor Temer, de uma autonomia maior que o leitor da Bíblia precisa, de não somente comer o peixe que é dado para ele, mas também de adquirir ou de fazer a sua vara de pescar e ter o seu alimento na própria palavra. Na própria palavra. Olha, eu espero que você esteja gostando da nossa live. Nós já estamos com 1h15. Falei para vocês que nós íamos até meia-noite, não íamos passar disso. Falei para vocês, né? Isso aqui é vigília. E nós temos tanta coisa aqui para falar. Olha, vários amigos entrando, Jonas está nos prestigiando, José Reginaldo também, olha, louvo a Deus pela tua vida. Meu amigo, pastor Messias, está aqui, missionário, está nos ajudando, José Silva, pastor Temer, amigo, pastor José de Arimateia, lá de Itabuna, na Bahia, nos prestigiando. Muita gente, fora o pessoal que está de fora. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Vamos agora para o terceiro ponto. Vamos passar para o terceiro ponto, porque senão, né, nós não vamos... Vamos falar um pouco aqui, rapidamente, logo para quem não estava na live, não viu, ele fez um briefing, né, de quem é o Gil Monteiro, né? Ministro, graduado em teologia, pós-graduado em história da igreja, professor de teologia, escritor, articulista, membro do Conselho de Educação da Confraderge, é um homem completo e preparado para poder nos trazer maiores detalhes aqui sobre o trabalho que nós apresentamos, que é o livro dele, O Significado da Morte. Então, antes de nós falarmos deste livro, deste trabalho, você vai ficar agora, se você gosta de teologia, agora que tu vai ver. Entendeu? Agora que tu vai ver o que é teologia. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que nada sei. Né? Acho que eu estou perto de Descartes. Sócrates também. Vamos lá. Olha aí, Valência, na Bahia, nos prestigiando. Ósculos tanto a todos vocês. Deixa eu ver quem é. Estou de olho nesse livro, pastor Antônio Gilberto. Todos. Briefing, rapidinho. Me descreva Gil Monteiro. Gil Monteiro, ele é um servo... por si mesmo. Quer dizer, eu vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar. Time de futebol. Flamengo. Eu ouvi o sorriso. Pode perguntar daí. Seu time de futebol? Corinthians. Pronto. Aí vai ter... É muito grande, o céu é muito grande. O céu exato. Tem o Rio da Vida que separa também. O Rio da Vida vai fazer uma separação lá também. Com certeza. Mas aqui para a gente poder quebrar o gelo. Mas Gil Monteiro por Gil Monteiro, né? Me fale um pouco, rapidinho, para a gente entender um pouco de Gil Monteiro. Gil Monteiro é um servo do Senhor que... no seu passado foi dependente químico do álcool, usuário de drogas, com uma vida moral muito comprometida, mas que numa madrugada de 88, no dia 23 de agosto, às 2h35 da manhã, naquela madrugada eu orei e só o que eu disse foi: se aquilo que os meus pais me ensinaram e me disseram acerca de ti, se tudo aquilo é verdade, e eu creio que é verdade, eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos, e a partir de hoje eu te sirvo. E eu só te peço uma coisa. E eu pedi, porque eu sou de um tempo, pastor Temer, que o crente não ordenava e decretava nada para Deus. Ele pedia. Com humildade. E naquela madrugada eu pedi, eu falei, só te peço uma coisa. Que tu me libertes do vício quando eu levantar dessa oração.
e para a glória de Deus, pastor Temer. Eu levantei daquela oração regenerado, justificado, santificado e liberto também. E nesses 33 anos, o Gil Monteiro, no reino de Deus, tem o propósito de servir o reino em tudo aquilo que o reino nos der a oportunidade. E o Gil Monteiro, ele se completa a nível de família, com a esposa, com os filhos, que é o espaço onde eu me completo mesmo. Eu não vejo, eu não consigo me ver fora desse espaço, porque se eu hoje cheguei onde eu cheguei, aí voltando para, não pensando só na urdidura, mas pensando na trama também, se eu cheguei onde eu tenho chegado, pastor Temer, porque eu tenho a minha esposa e eu tenho os filhos ao meu lado, e nos momentos em que o Gil atende a expectativa, mas também quando o Gil não atende a expectativa, quando o Gil falha, quando o Gil fracassa, quando o Gil erra, mas eles estão ao meu lado ali, e não largam a minha mão, não me abandonam. Então, Gil Monteiro, no reino, é um servo, e no espaço de vida é alguém que se vê completo e preenchido pela família, pelos filhos. Glória a Deus. Às vezes a gente vê assim, eu falo, para mim serve como um grande alicerce, né? Eu vejo que a gente não está sozinho. Quando você olha para o Temer desse lado, você não vai imaginar que era pandeirista, né? Então é uma coisa... Meu Deus! Eu falei até recentemente com meu pastor, eu falei isso para ele, Deus só gosta de trabalhar com o que não presta. Né? A especialidade do Senhor é trabalhar com o que não presta. Né? Até com terrorista ele trabalhou, pastor Temer. Aquele Simão Zelote, ele pertencia era uma facção política que usava de violência para lutar contra a dominação romana. Sim, e se tornou apóstolo. Aquele nome Zelote ali, gente, não era zelador de igreja, não. Zelote ali. Era uma cara brabo. Ele era adepto da violência, inclusive, para poder se libertar da dominação romana, e Jesus não o despreza, alguém que a sociedade... Levi, o publicano, que a sociedade judaica desprezava, e Jesus não despreza Levi, e o torna apóstolo também. É verdade, Jesus trabalha e trata aqueles que o mundo olha e vê e entende que não tem valor nenhum. O que a sociedade despreza, o que o diabo despreza, menospreza, é onde Deus fala o seguinte, agora é minha vez. Agora é minha vez. Né? É verdade. Então, assim, eu louvo a Deus porque, enfim. Agora, veja só, o que motivou Gil Monteiro a escrever um livro sobre a morte? Esse livro, pastor Temer, ele nasce como uma semente de uma escola bíblica de obreiros, do meu ministério local. O Ministério Adeja realiza anualmente uma escola bíblica abençoada, cerca de 800 alunos, durante uma semana, pastor Temer, uma semana ali sendo ministrados, e Deus me dá a graça. Eu sou o coordenador geral dessa escola bíblica, Rejane, ela me apoia, ela fica ali na coordenação geral comigo, uma equipe com quase 90 pessoas trabalhando para... Me dá só um minutinho, pastor, por favor. Ô, bem, pode começar a arrumar as malas, que o ano que vem tem viagem para nós para o Rio de Janeiro. Pode arrumar. É verdade. Pode arrumar. Nem que for para ficar do lado de fora, mas nós vamos. Não, irmão será nosso convidado, A escola bíblica, sempre no mês de julho, não realizamos esse ano e ano passado, pelas restrições em relação à aglomeração. Claro. 800 pessoas, pastor Temer, é o limite físico da nossa igreja hoje, e por isso que a gente chega a esse número de participantes. E, enfim, em 2017, eu dei aula na escola bíblica, e o tema que eu dei aula foi o estado intermediário dos mortos, a doutrina neotestamentária daquilo que a Bíblia revela sobre tanto a pessoa salva quanto a ímpia, o que acontece com essa pessoa entre a sua morte física e a sua ressurreição. E aí escrevemos um material pequeno, com 8 páginas, mais ou menos, porque é para a apostila. Cada preletor escreve o material e depois vai para a apostila. E depois da escola bíblica,
esse material chegou às mãos inclusive, da equipe da CPAD, ele é gerente de loja da CPAD, o Charles Belmonte, um homem de Deus, uma bênção. Na época, ele era gerente da Mega Store, no centro do Rio de Janeiro. Hoje, ele é gerente lá da loja de Niterói. E esse material chegou até as mãos do irmão Charles, e ele gostou muito, falou, pastor Gilson, esse material a gente não tem, se quiser estudar isso aí, tem que pegar manual de teologia, na parte de escatologia, aquela coisa toda. O irmão não quer desenvolver isso não, o irmão não quer desdobrar isso. E aí, pastor Temer, a gente foi desdobrando, tanto o primeiro capítulo, que é a doutrina neotestamentária, mas nós avançamos também para a teologia do Antigo Testamento, na segunda parte, e depois também para uma análise à luz da antropologia e da sociologia na terceira parte. Mas a temática do livro, ela gira em torno da morte, porque quando eu finalizo o livro, o irmão deve ter observado que eu digo o seguinte: a morte ela é inexorável. A morte é inerente à existência humana em decorrência do pecado. Então, se nós não temos como evitar a morte, nós precisamos saber como enfrentá-la. E nós só podemos enfrentar a morte com aquele que a venceu. Ou seja, em Cristo nós vencemos a morte, porque ela é o último inimigo a ser vencido e derrotado, mas, na verdade, na cruz, essa vitória já foi alcançada. É claro que a glorificação ela é futura. A glorificação ainda vai acontecer, mas a conquista já aconteceu na cruz. E então, nesse sentido, pastor Temer, considerando que a morte é um fenômeno inexorável, que não respeita a classe social, que não respeita a idade, que não respeita a cultura, então que pelo menos nós saibamos enfrentá-la. E o livro tem essa proposta, de mostrar a morte naquilo que ela proporciona, quer seja para a pessoa salva, quer seja para a pessoa ímpia, mas, acima de tudo, sinalizando que o tempo de mudar o destino é hoje, não é amanhã. Glória o tempo de mudar ainda é hoje, ainda nessa vida física, nós podemos mudar o nosso destino, porque lá em Hebreus 9:27, o irmão está bem lembrado, a Bíblia diz que cabe aos homens viverem uma vez e depois vem o juízo. É esse o desafio do livro, é apresentar a morte como uma realidade, mas não apresentar como fim. E aí nós vamos trabalhando esse assunto nessas três divisões do livro, e que seja bênção na vida de quem adquirir, mas eu possa creio. ter valor ao conhecimento de cada um. Me chamou muito a atenção, lendo essa parte, né? Inclusive, havia deixado até anotado aqui, que quando o senhor trabalha a cosmologia, né? E israelita, em relação a essa parte da morte, a tensão existente entre Deus, né? E o povo escolhido. E eu mesmo, lá no Vejam Só, eu tratei essa questão também, dizendo isso, né? Que é interessante que, inclusive, o doutor Antônio Neves de Mesquita também corrobora com essa linha, quando ele diz que Moisés é chamado para doutrinar, para preparar, para estabelecer um povo, uma nação específica. E ele faz isso como um preparo da sua incapacidade de fazer o que Cristo viria a fazer, que é fazer a mesma coisa, só que para o mundo. Né, de uma forma ampla. E essa tensão existente aqui, ela é muito forte. Só que hoje, né, nós não temos, até em decorrência de tantas coisas que têm acontecido aí, o irmão não vê que essa tensão existente entre Deus e o povo, e aí eu não qualifico só o povo como sendo o povo judeu, mas o povo, criação no modo geral, em debater, em confrontar, em degladiar com Deus, e por isso a gente vendo tanta facciosidade. Uma delas é a pandemia que está aí. Será que o senhor não vê isso dessa maneira? Partindo de Israel, que é a segunda parte do livro que eu trato dessa cosmologia israelita, nós temos uma tendência, pastor Temer, a idealizar Israel, romantizar Israel, como se Israel fosse um povo extraterreno. Isso. De Marte para a Terra. Alheio a qualquer coisa, né? Sim, parece que Israel era uma redoma, era uma bolha, e ali era intocável. E no livro eu vou mostrando, como o irmão já viu, que Israel constrói, Israel forma a família, o Estado e a economia a partir das influências que estão acontecendo em torno de Israel.
respectivamente a Mesopotâmia, o Egito e Canaã. Israel se forma nesses fluxos e influxos de civilização com essas sociedades. Muito bem. Em meio a essa formação de Israel, Deus então chama Israel para ser o seu povo, povo escolhido, povo peculiar, como reino sacerdotal. Agora, já indo para o Novo Testamento, mas ainda fechando a ideia de Israel, era uma coisa que o meu pai falava, e eu penso que é muito pertinente. Para Deus arrancar Israel do coração do Egito, pastor Temi, Deus fez isso soberanamente. Deus não consultou ninguém. Deus fez isso pela vontade diretiva dele. Ele vai lá e arranca Israel do coração do Egito. Agora, para Israel arrancar o Egito do coração, Deus não fez. Quem tinha que fazer era Israel. Aí já é a vontade permissiva. Deus não fez isso por Israel. E Israel nunca conseguiu arrancar o Egito do coração. Nunca. Israel levou o Egito no coração até o fim. No livro eu menciono isso. O irmão lembra? Jeroboão I, no ano 931. Israel sai do Egito ali por volta de 1490 a.C., dentro de uma ortodoxia, dentro de uma linha conservadora. Nós cremos que o Pentateuco, enfim, é aquela questão que a teologia liberal nega, mas nós cremos. Israel sai do Egito ali por volta de 1490. E acontece aquele incidente lá, 3 meses depois do Monte Sinai, quando então Arão faz aquele bezerro de ouro, aquela coisa toda, e diz, olha, esses são os vossos deuses que vos tiraram do Egito. Quase 600 anos depois, pastor Temer. É muito tempo. É mais do que o tempo de descoberta do Brasil, de colonização europeia. Perfeito. Jeroboão I funda o Reino do Norte. Irmão, lembra o que ele faz para estabelecer um culto idólatra? Manda fazer 2 bezerros de ouro. E diz a mesma coisa. Esses são os vossos deuses que vos tiraram do Egito. Então, Israel nunca arrancou o Egito do coração. Bem, indo agora para o Novo Testamento, que é a igreja. Se nós somos a igreja, nós fomos tirados para fora deste mundo, não é isso? A palavra eclésia, aqueles que são tirados para fora. Mas na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, olha, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Nós não somos, pastor, mas nós estamos. É a profundidade essa palavra, né? É essa tensão que nós vivemos da nossa fé que nos leva, algumas vezes, a perder a própria identidade. Porque nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. E a questão é, qual é a forma que nós temos tomado? A Rejane tem uma fala muito, que eu gosto muito, no espaço familiar, que reverbera, na verdade, para qualquer outro espaço. A Rejane diz que Deus nos deu filhos para que fossem cidadãos do céu em primeiro lugar e cidadãos da terra em segundo lugar. Ou seja, nós buscamos formar os nossos filhos para morar no céu, embora estejam passando pela terra, como peregrinos. É essa tensão que nós vivemos, pastor Temi, que não está muito claro hoje. Nós fomos chamados para povoar o céu, não povoar o inferno. E estamos fazendo justamente o contrário. Foi criado para nós, foi criado para o diabo e seus anjos. Deus criou para nós o céu. Mas nessa tensão que nós vivemos, em relação a essa dicotomia, tem trazido um prejuízo muito grande, pastor Temi, muito grande. Temos vivido dias difíceis, quase que de uma perda da identidade, da nossa identidade. Mas eu penso que um remanescente sempre é preservado, que eu e o irmão e aqueles que estão nos acompanhando, que nós nunca venhamos a cair na chamada, eu chamo em sala de aula, de síndrome de Elias. E que síndrome é essa? Senhor, só eu não me dobrei diante de Baal. Baal. Que o nosso coração seja guardado dessa síndrome, porque eu penso que Deus não fica sem testemunhas no meio do seu povo. Mas é tempo de fazer a diferença, pastor Temi. É tempo daquele que é limpo se limpar mais e daquele que é sujo se sujar mais. E não tem outro jeito, né? Então, não tem outro jeito, pastor Temi. Veja, é um tempo de separação, é um tempo de definição e aquele que é limpo mais. Nós já estamos caminhando, pastor, para 1h30 de live e nós vamos ter que terminar aqui, até porque senão deixa água na boca do pessoal. E se o senhor concordar, nós certamente, próximo mês,
nós vamos ter mais uma live com o senhor, se o senhor concordar. Se Deus nos permitir, nos der graça para isso, se Jesus tardar em voltar até o mês que vem, porque Maranata, estamos à disposição para servir o reino. Amém. Então aqui eu quero fazer uma pergunta, inclusive já vou dizer, certamente meu pastor ainda está nos assistindo, nos prestigiando aí. Eu vou tentar com ele, já vou dizer aqui em rede nacional, né? E você que está aqui em São Paulo, Rua Paulo Avelar, número 75, aqui no bairro da Parada Inglesa, em São Paulo, onde fica a nossa sede do setor 4, o pastor Valzinino preside sobre nós. Eu vou conversar com o pastor Valzinino e eventualmente, até porque nós tivemos um bate-papo no domingo muito interessante, e eventualmente eu creio que eu vou falar da senhora, sua esposa, para ele, e aí eu acredito que alguma coisa deva surtir de benesse aí para a gente. Depois eu falo com o senhor. E eu não gosto de dizer última, né? Mas eu digo sempre a penúltima pergunta, é o seguinte: qual o sentimento, né, até para que nós entremos nessa linha, qual o sentimento da união, né, de ter uma esposa teóloga, psicóloga, né? Qual que é o ambiente? Porque falar com... o julgo desigual pode acontecer em qualquer outra linha, mas educacional eu sei que aí não para esse julgo. Então, qual que é esse sentimento existente entre o teólogo e a teóloga? Né? Já considerando, para lhe ajudar, com certeza, porque eu sei que ela está aí ouvindo, né, que é melhor ser feliz do que ter razão. Veja, o que acontece muito no nosso meio é o seguinte: geralmente ele prega, ela canta, ou ela ensina e ele canta, não é isso? Não é comum os dois terem o mesmo ministério. Mas Deus foi tão bom comigo, pastor Têmio, que Deus me deu uma esposa que tem o meu ministério, que é o ministério do ensino. A nossa biblioteca, ela é quase que meio a meio, porque o acervo ali tem uma parte muito consistente de todo o material da Rejane, na área de... Porque a Rejane tem formação não só em psicologia, mas em pedagogia também e em teologia. Ela tem três graduações, na verdade. E parte da biblioteca é todo esse conteúdo de pedagogia e psicologia, e a outra parte que nós temos de teologia, também ela acessa pela desenvoltura que ela tem nesse campo do conhecimento bíblico. Agora, o que é ter uma esposa teóloga, no sentido do exercício ministerial do ensino da palavra? É ter alguém, pastor Têmio, que antes de eu, na igreja, ter alguém para me ajudar, até no que diz respeito a uma avaliação, eu já tenho em casa isso. Glória a Deus. Pastor Têmio, Rejane, assim, me ajuda muito, 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 muito. E quando eu estou ali ministrando, eu sempre agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que a participação dela nesse meu fazer teológico é de alguém que olha para mim acreditando, sabe? Quando muitos não acreditavam em mim, ela acreditou em mim. Quando muitos não me deram valor, ela me deu valor. E isso repercute, pastor Têmio, no nosso casamento, repercute na nossa caminhada e também no nosso ministério, porque nós lemos a Bíblia juntos, nós estudamos a Bíblia juntos, nós discutimos a Bíblia juntos e trocamos isso tudo, e tanto eu enriqueço a parte dela, como ela a minha também, e é privilégio, pastor Têmio, é privilégio ter essa bênção ao meu lado, e eu não tenho aqui, mas o senhor deve ter aí. Eu tenho um exemplar do livro dela para apresentar para a gente aqui. Pastor Têmio, eu tenho duas notícias para os nossos que estão nos assistindo aí. Por favor. A primeira não é muito boa. O livro está esgotado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Está muito difícil de encontrar. Está sendo reimpresso, inclusive, porque, pastor Têmio, foi uma coisa assim extraordinária. O livro dela foi lançado em abril de 2020, no início da pandemia, as lojas fechadas, tudo fechado. Pastor Têmio, não me peça para explicar isso. Em setembro,
3.000 exemplares haviam sido vendidos, com as lojas fechadas. Com as lojas fechadas. Então, glorificamos a Deus por isso, como Deus fez. Aqui no Rio, está difícil encontrar o material dela, mas você pode adquirir pelo site da CPAD. Entrando lá no site, é possível comprar a Bíblia, a Mulher e a Sua Saúde Emocional, Rejane Souza Silva, e ela já está aí, inclusive, já com um outro material que está sendo encaminhado para casa, também nessa área de saúde emocional, e creio que será bênção também aí para esse segmento feminino da igreja, que foi desprezado durante tanto tempo, e que o irmão lembra de um tempo na Assembleia de Deus, que já passou, graças a Deus, não é mais verdade, mas o irmão lembra que até 20, 25 anos atrás, se a mulher cristã estivesse num processo depressivo ou de estresse, ou ela estava com demônio, sim, ou ela estava em pecado. Lembra disso? Com certeza. Isso já não acontece mais, graças a Deus. E pessoas como a Rejane, homens e mulheres que têm se dedicado aí a construir esse conhecimento acadêmico, tendo a palavra como sendo, na verdade, aquilo que norteia o tratamento da nossa alma, Rejane tem somado aí nesse ministério e tem sido bênção. O livro é A Mulher e a Sua Saúde Emocional, editora CPAD. Eu vou acionar alguns amigos que nós temos aí na trajetória, e eu vou fazer o livro chegar, depois nós vamos conversar, se o senhor me permitir, eu vou fazer o livro chegar aí até o senhor, e aí o senhor pede para ela fazer a dedicatória e me encaminha. Porque o livro autografado, quem mexe com o livro é isso, né? Inclusive, irmã Jane, eu sei que sou uma ovelhinha fora d'água, mas eu vou lhe mandar para o chefe, que é o Bambambam, outra coisa. Eu vou lhe mandar um livro meu, o estudo no livro de Esther, que eu trato nesse livro 4 pontos distintivos. Né? Primeiro, mostrando a mulher num cenário totalmente masculino, né? Por que Deus vinha escolher uma mulher e não um homem, né? Num cenário todo masculino. Depois, exegese bíblica nos versículos, sem perguntas e respostas, porque o livro nasceu de uma maratona bíblica, e, por fim, eu discuto a onomatologia dentro do livro. E eu vou ficar muito feliz depois de ter um aparato da irmã. Esse livro foi prefaciado por um pastor amigo meu, pastor Natanael Farina, aqui de São Paulo, e eu gostaria de ter uma mulher também prefaciando o livro junto. Se a irmã me permitir, me dar esse prestígio, eu vou ficar muito feliz. Então, eu vou fazer chegar uma obra até a senhora, e aí, coisa. E para o chefe, a gente vê uma outra coisa depois, né? Tá bom? Pastor Gil, eu não tenho palavras aqui para poder agradecê-lo. Eu não fiz nenhuma live até agora. Olha que eu já tive algumas pessoas aqui de âncora, por misericórdia de Deus, pastor Silas Daniel, o pastor Gutenberg, tive aqui muitos homens de Deus, mas a sua live foi a que mais demorou, foi a que mais produtiva, e não podia ser diferente. Primeiro, pela sua grande desenvoltura, apreço, humildade, carinho e respeito por todos. Não vi. Eu quero aqui parabenizar o irmão Alex, né, que foi quem intermediou, né, quem nos intermediou aqui para podermos estar nessa comunhão tão feliz. Né? A hora que o irmão vier a São Paulo, certamente nos contate, por favor. Sim, né? Sim. E vai ser muito bem recebido na Assembleia de Deus aqui do Belém, no setor 4. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito produtiva, ela vai ter uma proporção muito maior do que as outras, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Amém. Por isso. Glorificamos a Deus. Pastor, de coração, eu só tenho a agradecer, gostaria das suas considerações finais. Se o meu pastor estivesse aqui, ele daria a benção para nós. Então, o senhor faz as considerações finais, eu oro para finalizar e o senhor nos dá a benção apostólica, tá bom? Tá bom. Sou muito grato pela oportunidade, me sinto honrado e agradeço a confiança depositada em mim, porque é uma grande responsabilidade, até pelo alcance que a tecnologia hoje nos oferece da nossa fala, e que esse ministério continue, pastor Temi, cumprindo a sua proposta de trazer esse diferencial, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, e eu tenho visto que tem somado muito para o reino de Deus,
e sou grato de estar aqui ao seu lado. Para mim é um grande privilégio, é uma grande honra. Agora, aqueles que estão nos assistindo, se quiserem conhecer um pouquinho mais daquilo que nós pensamos acerca da Bíblia, daquilo que nós cremos na Bíblia, acompanhe o nosso perfil lá no Instagram, @PRGilmonteiro. É um projeto recente, mas que já está ganhando corpo, e lá você vai poder nos conhecer um pouco melhor, e será uma honra ter você nos seguindo lá no nosso perfil. E então, fica aqui a minha palavra de agradecimento, tá bom? E Amém. Estaremos em São Paulo, sim. Rejane está dizendo, nós estaremos em São Paulo, com certeza, e não deixaremos de visitá-lo, de estar com o irmão aí, para receber o ósculo santo pessoalmente, porque Amém. o ósculo virtual não é a mesma coisa, né? Com certeza, pastor, com certeza. Tenho certeza que o pastor Flauzilino vai ter muito carinho em recebê-lo aqui, até porque seria para nós um marco divisor aqui no setor. Certamente vai ser muito alegre. Eu quero agradecer a Deus por isso, eu estou emocionado, estou mesmo, porque Deus sabe de algumas coisas que nós passamos e, assim, para mim, ontem, hoje, para mim, foi muito marcante. Né? Amém, querido. Fico feliz. Depois, na live, vai ter o endereço do pastor Gil, e você pode seguir lá também. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai maravilhoso e santo e verdadeiro, Tu és o Deus que sonda corações. O Senhor sabe de todas as causas, de cada um que aqui esteve presente, todos os momentos, do teu servo, da tua serva, desse teu servo que aqui está, Senhor. Pai, eu quero glorificar o teu nome por meio desta live. Senhor, faça ela repercutir e que seja, Senhor meu Deus, para a tua glória e louvor. Dá-nos, Senhor Deus querido, uma noite de paz, de tranquilidade, sono de justos diante da tua santa presença. Pai, abençoa todos os nossos projetos. Visita as áreas deficitárias da nossa vida para que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. E que possamos amanhã te glorificar com o que fizemos hoje. Pai, eu quero lhe ser grato ao Espírito Santo que me deu sabedoria nessa condução desse trabalho. Ao Espírito Santo que regeu a voz, as falas, Senhor meu Deus, do teu servo que aqui atuou conosco, meu Deus. Senhor Jesus, eu lhe sou grato por isso, Pai. Perdoa-me nas minhas falhas, erros e iniquidades, e nos momentos falhos que não consegui atingir aquilo que o Senhor esperava de mim. Continua me dando força, Pai. É como eu tenho lhe dito. Me dê sabedoria não para entrar, Senhor, nem mesmo para sair, mas a sabedoria que eu preciso para permanecer, para aguentar todos os contras, porque os a favores estão na tua mão. Agora, Pai, recebe, Senhor Jesus, no teu reino, a bênção do teu servo aqui para todo este povo. Abre-nos, alegra-nos, Senhor, as nossas fronteiras, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço, meu Deus, ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pastor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles, independente de onde estão, mas sendo alcançados, e que possamos dizer amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Fique com Deus. Amém. Estou emocionado. Deus abençoe. Glória a Deus.